Dia estar com vocês aqui na casa de irmão Erasto. Essa casa que não vamos nos cansar nunca de dizer, que sempre nos acolheu com tanto amor e carinho e que nos permite trabalhar na seara do Cristo. E a Ele que rogamos que envolva o coração de cada um de nós, para que possamos entrar no clima da nossa reflexão. O tema proposto para hoje, pensamento e vida, é um tema muito importante para o nosso projeto evolutivo. Mas também é um tema que nos remete a uma cultura de paz. Nos faz recordar daquela frase extraordinária do Espírito Emmanuel, que se encontra no primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida. Um livrinho pequeno, fininho, mas de uma grandeza excepcional. Ele diz o seguinte: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob o fascínio dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através delas, incorporamos o influxo renovador que nos induz à purificação e ao progresso. Profunda, né? Mas traz um grande ensinamento, essa frase. Trata da responsabilidade de cada um de nós, da condução de nossas vidas. Quando Emmanuel diz que respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos, é porque nós vivemos numa permuta de energias, de ondas, de vibrações, de formas, pensamento, que são essas imagens. E ele diz que por elas, ou nós estacionamos sobre elementos que nos escravizam, ou incorporamos o influxo que nos induz à purificação da alma, o aperfeiçoamento da nossa inteligência, que são as duas asas que vão nos conduzir ao Criador. Por isso, talvez o livro chame-se Pensamento e Vida, e não Vida e Pensamento. Porque é lá no íntimo que nasce essas potências da alma. Mas tem uma obra extraordinária, que é esse livro aqui. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Esse grande filósofo da doutrina espírita. Na terceira parte desse livro, trata das potências da alma. E no capítulo 24, se intitula Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Só o título já é um ensinamento. Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. E ele diz o seguinte: o pensamento é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem e para o mal. Atua principalmente em nós, gerando nossas palavras, nossas ações. Por ele, construímos dia a dia o edifício, grandioso ou miserável, de nossa vida presente e futura. Modelamos a nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes criam imagens, formas que se imprimem na matéria sutil de que nosso corpo fluídico é composto. Olha só. Emmanuel diz que nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Leon Denis diz que nós criamos essa imagem com os nossos pensamentos. E mais ainda, que nós imprimimos ela no nosso corpo sutil. Então, por isso, nós somos responsáveis pela condução de nossa vida. Por que a gente é responsável? Porque existe uma lei, que é a lei de sintonia. E que ela diz o seguinte, que nós elegemos as nossas companhias através do nosso comportamento mental,
moral e espiritual. Então, o nosso pensamento é o veículo vigoroso que nos induz a esta ou aquela vibração, a esse ou aquele campo vibratório. E quando permutamos essas energias, essas formas, pensamentos, são aqueles que se afinizam conosco, que pensam da mesma maneira que nós, que se comprazem com os mesmos elementos que nós. Por isso nós somos responsáveis. Somos nós que decidimos. Por isso nós somos responsáveis por tudo de bom e de ruim que acontece com a gente. Costumamos sempre arrumar um Cristo. Ah, é minha mulher, é meu chefe que me persegue, meu pai que foi muito duro. Não é isso, meus irmãos. E nós vamos compreendendo isso. A importância dessa lei que é uma lei natural, lei de afinidade, lei de sintonia, que é quando nós elegemos aqueles no qual nós vamos alimentar e sermos alimentados. Porque nós somos doadores e receptores de energia 24 horas por dia. Estamos aqui hoje, nós todos aqui, permutando energias. Logicamente, como disse o irmão, essa casa foi preparada desde cedo, foi higienizada, ozonizada, e nós estamos aqui num clima de paz e de harmonia. E Leon Denis continua. Ele diz que, em função disso, pouco a pouco, o nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. Nossa alma se enobrece, se embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece. Isso é poesia, né? Leon Denis é um poeta. Não há nada mais importante do que o estudo do pensamento, seus poderes e suas ações. É a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói instituições como impérios, caráteres como consciências. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele as suas obras se irradiam e se perpetuam. As vibrações dos nossos pensamentos, renovando-se em sentido uniforme, expulsam do nosso invólucro aqueles elementos que não conseguem vibrar em harmonia com eles e atraem os similares, gerando as nossas tendências. Então, se meditarmos em assuntos elevados, no amor, na sabedoria, no dever, no sacrifício, pouco a pouco, nosso ser impregna-se das qualidades do nosso pensamento. Por isso, a prece improvisada, ardente, o impulso da alma em direção às potências infinitas tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com a sua causa, o influxo do alto invade-nos, despertando sentidos novos. A nossa percepção aumenta. A consciência, a compreensão da vida aumenta. E sentimos mais do que podemos nos expressar a gravidade, a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino, é o impulso da alma para a beleza e as verdades eternas. É a entrada, por um instante, nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo.
Olha só, nós construímos o edifício grandioso ou miserável, nós influenciamos aqueles que estão em nossa roda, moldamos o nosso corpo espiritual com os nossos pensamentos. E o que ele diz? Que o pensamento é o veículo vigoroso que nos induz a conviver com aquelas vibrações que nos vão nos trazer uma vida saudável ou infeliz. De acordo com o comportamento daqueles no qual nós estamos permutando essa energia. Então, quando nós fizemos o nosso evangelho no lar, em casa, buscando trazer essas energias, nós estamos levando esse ambiente que acabamos de falar aqui para a nossa casa. Nós viemos aqui em busca dessa energia de recarregar as baterias, como dizem muitos irmãos. E quando levamos o evangelho para dentro da nossa casa, nós estamos abrindo as portas para Jesus. Estamos levando esse ambiente e conseguimos a harmonia da nossa família e conseguir elevar o padrão vibratório. Que esse é o nosso objetivo. Nós sabemos que nós temos uma multidão de irmãos que estão conosco. Mas nós podemos selecioná-los. Sintonia. Se eu quero escutar Itapema, eu boto lá 93.7. Sintonia. Aonde eu quiser, eu vou conseguir, através das minhas ações, dos meus pensamentos, vibrar de acordo com aqueles no qual eu tenho interesse. Interessante isso. E é importante, por isso ele diz que não há nada mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ações. Porque nós construímos a nossa estrada de luz ou escura. Nós tivemos a oportunidade de participar da Conferência Espírita Catarinense, 2016. Foi aqui em Florianópolis, no Centro-Sul. Nós tivemos naquela ocasião, como painelista, Divaldo Pereira Franco. Na realidade, ele estava divulgando aquela obra, Perturbações Espirituais. Tivemos André Trigueiro, Jacobo Santana. Mas teve uma fala de Divaldo que me marcou muito e que me despertou o interesse pelo pensamento. Ele nos trouxe uma informação e logo após essa fala, que me marcou muito, que ele disse o seguinte, que os cientistas estimam que nós temos entre 97 mil e 99 mil pensamentos por dia. Não me pergunte como é que eles conseguiram contar, mas essa é a ideia. E segundo o Divaldo, grande parte desses pensamentos são inferiores. E aí veio a fala que ele nos disse. Que se nós fôssemos capazes de sentir o cheiro dos nossos pensamentos, nós ficaríamos nauseados. É forte, é pesado. Nós temos um cientista, filósofo, teólogo, Emanuel Swedenborg, sueco, que em certa ocasião ele diz que a Terra está envolvida numa densa nuvem escura devido à grosseria psíquica da humanidade. Vemos André Luiz falar lá no Missionários da Luz que nós somos envolvidos por emanações psíquicas oriundas das colônias dos seres desencarnados, da crosta, aqueles que ainda estão equivocados. Nós vemos Joana de Anjos dizendo, no seu livro Após a Tempestade, falando sobre poluição mental. Aquela que influencia na psicosfera da vida inteligente. E nós? Intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Porque vivemos no entrechoque de ondas, de vibrações, de mentes em desalinho, em função do desamor, da paixão desenfreada, do ódio sistemático. Possibilitando assim essa poluição mental,
que campeia livre, favorecendo a poluição moral. E, por sua vez, acaba naquela visível dos detritos superlativos que são atirados nas adjacências das metrópoles, nos oceanos, nos lagos, como tributo pago pelo nosso conforto. Então, essa responsabilidade é nossa. E todas as vezes que nós fizemos aquela prece ardente, improvisada, aquela que nasce no fundo de nós nos transformamos em agentes da divindade. Esses mananciais vivificantes da prece conseguem atravessar essa nuvem. E nós começamos a entrar em comunhão com aqueles irmãos que querem nos auxiliar, que torcem por nós, que nós temos. O chefe da falange é o anjo da guarda, aquele que a nossa mãe ensinou lá, fazer oração antes de dormir. Mas tem os espíritos familiares, os anjos guardiões da nossa família, os espíritos simpáticos, aqueles que torcem por nós. Aqueles orientadores que nos ajudaram a escolher o nosso projeto encarnatório, que chega aqui nós esquecemos. Todos esses querem nos ajudar. Então, meus irmãos, essa grande revolução do pensamento religioso humano, inaugurado pela terceira revelação, pelo Consolador prometido, nos convida a abrir mão daquela imagem de um Deus antropomórfico, sentado em um trono, um rei medieval, e nos convida a ver o Criador como a mente suprema, que governa, que plasma e que sustenta a criação infinita. Essa é a verdade. Segundo a terminologia, de acordo com a terminologia utilizada por Emmanuel naquela primeira frase, pensamento não significa somente cognição e intelecto. Pensamento é um amálgama que reúne todas as potências do sentimento com as suas características e as potências do intelecto. Então, nós nos relacionamos com Deus através do nosso pensamento. É através deles que as criaturas se refletem, se relacionam. Pensamento divino é a inteligência suprema no amor infinito que sustenta a criação. Por isso, é através do pensamento que nos relacionamos com Deus. Que as criaturas se refletem, se relacionam, buscando juntas esse influxo, esses poderes que vão nos levar ao amor e à sabedoria, que são as duas asas que nós precisamos para chegar até o Criador. Ou, se por acaso, nós achamos que o objetivo do Cristo era nos tornar cristãos. Não. O objetivo do Cristo é nos levar de volta ao Criador. E Emmanuel assevera nesse livro que ninguém se aproxima do Criador sem purificar sua alma e sem aperfeiçoar sua inteligência. São as duas asas. Por que é tão difícil mudar o pensamento? Porque todo mundo diz, muda o pensamento. Me lembro da evangelização, tinha uma musiquinha, mude o pensamento, tome uma atitude. Por que é tão difícil mudar o pensamento? Porque existe em nós uma parte que é consciente e outra que é inconsciente. Kardec elucida que se conhece o estado evolutivo do espírito pela linguagem que emprega. Emmanuel nos diz que nós estacionamos em algumas imagens. No mundo espiritual, os benfeitores, a fim de avaliar o nosso relacionamento afetivo, eles tomam por base as últimas 5 encarnações e têm chegado à mesma conclusão.
A repetição dos mesmos padrões e erros nas últimas 5 experiências encarnatórias. São as cristalizações. Quando nós falamos, geralmente, nós espíritos, que abraçamos a doutrina espírita, estou aqui pagando, eu estou resgatando. Porque minha mulher, eu tenho um filho difícil, tenho um parente difícil, eu estou aqui pagando. Né? Muitos sempre colocamos nossos problemas lá na vida passada. Ninguém fez nada nessa, nós somos tudo anjo. Na outra foi, eu joguei pedra na cruz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e estou aqui resgatando. Estou resgatando um compromisso. Se nós imaginarmos que nós estamos aqui resgatando um compromisso com o nosso companheiro, com o filho, e não tiver acontecendo nada conosco, nós vamos voltar aqui 4, 5, 6, 7, 10 vezes até a gente conseguir a nossa transformação. Por isso a importância desse capítulo. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. É a transformação moral. Disciplina do pensamento. Aprendemos. Orai e vigiai. Primeira coisa que a gente aprendeu aqui. Aí a gente fica assim. Só olhando o cara para ver a primeira derrapada do sujeito para apontar o dedo. É orar e vigiar nós. Os nossos pensamentos. Não é o outro. Por isso a importância disso. Porque o objetivo nosso, o objetivo da doutrina espírita e de toda a doutrina que serve para Jesus, com Jesus, é nos tornar seres humanos do bem. Esse é o objetivo. Nós falamos, porque não é espírita, então não é da minha turma. Se nós formos ver na espiritualidade, nós temos padre, cardeal, bispo, evangelho, seja qualquer religião, interessa a pessoa. Não é a religião, não é o rótulo que vai nos dizer se nós somos. Temos que saber se nós somos a pessoa, se nós queremos o bem, não se queremos viver bem, se nós queremos viver o bem. É diferente, bem diferente, né? Não, eu quero viver bem. Todos nós queremos. Quem não procura isso? Agora nós queremos o bem? Essa é a nossa busca. Essa é a importância para nós. Essa busca, porque diz Kardec, que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para domar suas imperfeições. Esse é o nosso caminho. É esse esforço que nós temos que fazer. A nossa estada aqui é uma peregrinação, nós somos peregrinos aqui, nós somos espíritos imortais. Sabemos disso. Se nós considerarmos a nossa vida como esse intervalo do berço ao túmulo, as consolações que Jesus promete não dizem respeito a nós. Não vamos entender nada que acontece. Aliás, vamos dizer que Deus não é justo. Se Deus fosse justo, isso não poderia acontecer comigo. Porque nós estamos considerando agora aqui a vida presente. E o resto que nós fizemos. Hoje, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Imagina como é que foi lá para trás. Hoje, nós já cometemos todos os tipos de desmando. Já nos desviamos muitas vezes das leis de Deus. E essa dificuldade da mudança do pensamento e a falta de estudo dos problemas do espírito tem levado a um crescimento exponencial do índice de suicídios. E pior, tem crianças de 8 anos cometendo suicídios. E pessoas após a terceira idade cometendo suicídio porque perderam o sentido da vida. E nós vemos aliado a isso um outro índice preocupante, que é a tristeza mórbida. Aí, alguns irmãos dizem, não, mas ficar triste é normal, é natural. Sim, é natural, está lá no Evangelho. Melancolia. Aquela saudade que nós temos das nossas origens, do amor de Deus que flui para cada um. E nós sentimos isso, ficamos tristes, mas depois entramos na nossa vibe e vamos para a luta. A tristeza mórbida não é normal. Acredito que cada um de nós aqui, que estamos hoje aqui reunidos, passou por alguma dificuldade, alguma aflição nesses últimos anos.
Tivemos a pandemia, a sindemia, as consequências da pandemia, a perda de entes queridos. Eu perdi minha mãe. Perda de amigos, pessoas que perderam a mãe, perderam o pai, perderam irmãos. Revés financeiro. Perda de emprego. E é certo, muita gente fala, e eu concordo, que a pandemia até, às vezes, juntou a família, né? Aqueles filhos que voltaram para casa, né? Se juntou um pouco, tal, porque aquele processo não saiu. Mas muitos se aproveitaram disso para nunca mais aparecer. Usaram como justificativo para nem olhar mais para a cara daqueles que estavam ao seu lado. Nós estamos num grande processo, na profunda transição planetária. E fomos avisados disso há muito tempo. Os tempos são chegados, está lá no Evangelho. Esse livro foi escrito em 1958. Esse foi escrito em 1919. Nós nunca ficamos sem auxílio. A espiritualidade, através da coordenação de Jesus, que é o governador espiritual do orbe terrestre, tem nos abastecido. E nós ficamos adiando. Não sou Jesus, eu não sou santo. Ninguém está pedindo para ser santo. E nem para ser Jesus. Estamos muito longe disso. Mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Mas nós temos que tomar uma decisão. Nós chegamos numa encruzilhada existencial, onde se faz necessário que nós resgatemos os princípios da ética e da moral. Porque hoje, o mal do século é o relativismo moral. O que é isso? Está lá isso. Não pode matar. Não, só uma matadinha. Não pode roubar. Não, só uma roubadinha. Nós tivemos um problema, fomos dito, está lá no capítulo 17, que diz que é o roteiro dos Espíritos. Deus diz, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus estava nos dando um norte, um propósito, um porto seguro. Não que nós tínhamos que ser perfeitos que nem Deus. É a perfeição relativa que nós podemos. Mas nós tiramos Deus e botamos o homem. E isso perdurou séculos. Agora, meus irmãos, é mais sutil. Qual é a referência? Não tem referência. Conforme o prisma. Agora, como é que vai ser? Conforme o prisma. Não tem mais referência, se perdeu. Quando dizem esquecemos o endereço de Deus, ou fala como quiser. Esse é o processo. É nós nos afastando de Deus. Mas como me afastar de Deus? Todas as vezes que nós deixamos de cumprir as leis de Deus, nós estamos nos afastando dele. Quando Kardec perguntou aos espíritos o que se deve entender por lei natural, eles responderam, as leis naturais são as leis de Deus, as leis divinas ou naturais, as únicas capazes de nos conduzir no caminho do bem. Elas nos dizem o que nós podemos e não podemos fazer. E nós só sofremos quando nos afastamos dela. Aqui tem um grande ensinamento. Ele está dizendo que todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, têm diversas roupagens, mas na essência é uma só, o nosso afastamento de Deus. Como afastamento de Deus? Quando deixamos de cumprir suas leis. Quando se fala, tivemos a oportunidade, estudamos junto, eu e esse senhor aqui, ESD 1 tinha 50 alunos. O nosso irmão estudou comigo. ESD 2, tratar de leis morais, 12 alunos. As 40 foram embora. Quando se trata da nossa mudança de atitude, de sair da nossa zona de conforto, as pessoas batem o pé. É a responsabilidade. Porque junto com esse conhecimento vem a responsabilidade, o compromisso que nós temos que assumir. E nós adiamos muitas vezes isso, meus irmãos. Muito tempo nós adiamos isso. E quando nós estamos falando nesse processo de transição, o que significa transição planetária a nosso ver? É esgotamento de paradigma. E não se esgota paradigma sem descer até o fundo do poço. Nós estamos vendo isso na política brasileira. Um paradigma que não cede facilmente. Porque o mal não cede com facilidade.
Portanto, nós vamos sofrer muito ainda, até que nós consigamos nos desprender de alguns valores. Um deles é a violência. Política internacional. Os líderes acham que vão resolver todas as questões na violência. Não mais no soco, na bomba atômica. Isso é importante a gente refletir sobre isso. Agora tem um processo. Nesse processo de transição planetária, não há nada mais perigoso de que nós sejamos infectados por algo que não é uma bactéria. Mas é algo que tem o poder de destruir todos os nossos recursos psíquicos. O desânimo. Nós vamos, a humanidade desesperada, em frente à fragilidade de um vírus que não conhecíamos, e não damos conta dos processos psíquicos que vem matando muita gente há tanto tempo. Os índices de suicídio não é de agora. Isso já vem há muito tempo crescendo. A cada minuto que nós paramos para respirar, tem alguém cometendo um suicídio no mundo. O maior cuidado que nós podemos ter com o nosso pensamento e com a nossa vida, como disse o irmão, está lá no livro Fonte Viva. Quando Emmanuel comenta o versículo 1 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, quando Jesus diz, orar. Orar sempre, nunca desfalecer, nunca desanimar. Emmanuel começa comentando, que ele pega um versículo e faz um comentário, nessa coleção Fonte Viva. E ele diz assim, não permitas que os problemas internos, inclusive o problema do teu próprio corpo, te inabilitem para o teu processo de evolução espiritual. Nós vamos conviver com os problemas externos, da política, da violência, da corrupção, como com os problemas internos, da saúde, do casamento, problema financeiro, profissional. O importante é nós não permitir que esses processos interfiram no nosso projeto de evolução. Lembram do que aconteceu com o Frederico Figner? Foi diretor da Federação Espírita Brasileira, construiu o parque gráfico da federação. Quando ele desencarnou, ele olhou para aqueles irmãos que trabalhavam com ele na federação e identificou em cada um deles uma luz. E olhou para ele, o negócio estava apagado. Mas como? Eu que construí toda essa obra no bem. Aí Bezerra de Menezes se aproximou dele e disse assim, o que é que você construiu portas adentro do teu coração? Não são as obras externas que vão dizer. Ninguém vai perguntar lá se eu fui presidente do Centro Espírita Irmão Erasto. O que eu vão perguntar quantas lágrimas eu enxuguei. Quantas vezes eu escutei um irmão que veio aqui desesperado num processo difícil e eu escutei. Eu dei meu ouvido para ele. É isso que vai ser levado em conta. Nós temos que entender, meus irmãos, que hoje nós temos uma grande decisão na nossa vida. Está nas nossas mãos. Essa transformação, essa mudança. Temos que fazer um esforço? Sim. Temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que nos conhecer. Para que a gente possa mudar, eu tenho que me conhecer. Santo Agostinho dizia, faça como eu fazia quando estava vivo. Final do dia, passe em revista o teu dia, as tuas ações, faça um balancete lá, balancete. Ah, hoje eu xinguei a moça, negativo. Ah, hoje, vou até botar aqui, hoje eu parei na faixa de pedestre, positivo. Hoje eu levantei no ônibus para dar lugar para uma senhora, positivo. Seja qualquer ato que você fizer para o bem. Aí no final do dia tu vai ver o negócio tá feio. Aí tá penso. Aí tu fica desesperado. Mas, quando acontecer essa mesma situação, novamente, você vai se lembrar, olha, isso aqui botou o meu dia a perder, eu vou mudar isso. E quando você tira lá desse lado negativo e bota no lado positivo, você está ganhando em dobro. São as pequenas coisas que nós temos que mudar. Ninguém consegue perdoar que nem anjo, mas as pequenas coisas nós conseguimos. Depende de cada um de nós.
Meus irmãos, Emmanuel, eu gosto muito de Emmanuel porque ele dá nos dedos da pessoa, né? E ele diz o seguinte, tem uma frase, outra frase extraordinária dele, que está no livro Caminhos, que ele diz o seguinte: o que sentes revela o rumo para onde te diriges. O que pensas aponta o lugar onde te encontras. O que falas indica o que sabes. O que fazes mostra quem és. Nós somos, por isso que Emmanuel diz que nós somos um cartão de visita. André Luiz, quando falou da psicosfera, que é esse campo de emanação eletromagnética que envolve o sujeito, ele tem a capacidade não só de dizer a nossa situação relativa da nossa evolução espiritual, o nosso estado psíquico, a nossa situação emocional, nosso estado físico no momento. Não, tu olha para a pessoa, tu está doente mesmo. Tu olha para a pessoa, tu vê, nós nos apresentamos, nosso corpo vibra, nosso pensamento vibra. Não é aquilo que a gente fala. Isso é muito fácil, vir aqui na frente aqui falar. Chega em casa, minha mulher pergunta e diz assim para mim, de onde é que tu viesse? Chega em casa, faz qualquer coisa errada, tá vindo de onde? Tá ali, coitado, ficou amarelo agora de vergonha. O processo é que nós temos que entender, e isso é uma grande verdade. Antes de encarnar, nós conversamos com os nossos orientadores espirituais. Aqueles que dirigem o nosso destino. Porque ninguém aqui é espírito infantil. Somos todos espíritos milenários. Como já disse, cometemos todos os tipos de desmando. Nos desviamos por muitas vezes das leis de Deus. Mas nessa encarnação, nós prometemos. Nessa aurora do mundo de regeneração, nós prometemos que nós iríamos acertar o passo. Que nós não iríamos nos deixar influenciar mais pela carne. Nós iríamos procurar viver essa vida de espírito. Então, meus irmãos, que nós não façamos mais esses irmãos que nos amam profundamente derramar lágrima novamente por nós. Que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós. Obrigado.